O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da Câmara, trazendo as principais atividades dos vereadores de Piracicaba. Na manhã e tarde da última quarta, a Escola do Legislativo de Piracicaba promoveu o curso A Arte de Falar em Público. Confira a reportagem. Você tem medo ou receio de falar em público? Esse tema foi abordado na Escola do Legislativo na quarta-feira passada com o palestrante e diretor do Departamento de Cerimonial da Câmara de Vereadores de Piracicaba, Luciano Júnior. O curso foi apresentado aos alunos pela diretora da escola, a vereadora Nancy Tami. Alguns profissionais da Câmara de Vereadores do município paulista de Salto de Pirapora participaram das atividades. A exemplo de Tarsila, que é diretora de comunicação daquele legislativo. Um evento como esse vai qualificar, né, o servidor para que ele possa prestar um melhor serviço numa homenagem, né, numa solenidade, num evento solene, numa Câmara Municipal. O mestre de cerimônia, né, o protocolo, o cerimonial e o protocolo, é uma profissão que vem crescendo cada dia mais, né? Tem um campo imenso aberto, não só no setor público, mas no setor corporativo, no setor privado. Então é importante as pessoas se prepararem e, para mim, é importante poder passar um pouquinho da minha experiência para essas pessoas ao longo da minha carreira profissional como radialista, como apresentador de TV e até, de uma certa forma, dentro do cerimonial aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba. A vereadora Nancy Tami promoveu a segunda semana de conscientização da alergia alimentar, com diversas palestras e atividades relativas ao tema. Diversas atividades marcaram a Semana de Alergia Alimentar realizada na Câmara, Sesc e ETEC. A abertura ocorreu na terça-feira à noite no Salão Nobre do Legislativo, com representantes de diversos segmentos. Já na quarta-feira à noite, houve mesa redonda no anfiteatro do Sesc. Esta professora de educação infantil falou sobre o trabalho que é feito com as crianças que têm alergia alimentar. A gente faz as adaptações pedagógicas nas atividades, também trabalhamos com os lanches e almoço diferente para não ter risco de nenhuma contaminação, nenhum risco de nenhum momento que essa criança venha em contato com essa comida. A nutricionista Renata Pinotti veio de São José do Rio Preto, São Paulo, e foi uma das palestrantes da noite. Esse é um evento muito importante porque ele traz conscientização sobre a alergia alimentar, que é um tema tão importante hoje em dia, visando por conta de toda a demanda de crianças, principalmente, que têm sido diagnosticadas com alergia alimentar e pelas repercussões da alergia alimentar em toda a sociedade. As atividades tiveram continuidade na manhã de quinta-feira com uma aula prática sobre alimentação inclusiva na ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa. A coordenadora do curso de Nutrição e Dietética, Alessandra Coso de Siqueira, recebeu integrantes do projeto de acolhimento coletivo Alimentar Piracicaba. Uma delas, a bióloga Heloíse Milano, explicou aos alunos a importância de ler os rótulos sobre contaminação cruzada, legislação e destacou principalmente que é possível se alimentar bem, com receitas gostosas, substituindo os principais alimentos que causam alergias na população em geral, o que inclui o leite de vaca, trigo, ovo, soja, castanhas e amendoins, além de peixes e frutos do mar. Durante a tarde, a atividade ministrada aos cursos técnicos de nutrição e enfermagem tiveram como palestrantes as coordenadoras de enfermagem Ana Elisa Ártico e Michele Brasileiro. A coordenadora Ana Elisa comentou sobre como essa experiência agrega aos alunos. E foi bastante interessante essa experiência, porque nós somos acostumados sempre a lidar com a criança no ambiente hospitalar. Então, ter essa visão, né, do atendimento mais amplo, pensar na questão do escolar e na questão da alergia alimentar é
importante para os alunos. A vereadora Nancy Tame, que teve iniciativa de criação do evento, comentou quais os desdobramentos que surgirão após a segunda semana de conscientização da alergia alimentar. A gente já está com uma reunião agendada para que os encaminhamentos da semana, para que nós possamos aí ter vários outros encontros, eventos, mesa redonda, seja o que for, diálogos, né, entre um ano e outro, para que a semana seja como um ponto de propulsão, né, de aceleração, de surgimento de como uma incubadora de ideias para que a gente possa ter mais avanços. O vereador Paulo Campos homenageou garis e margaridas e trabalhadores da limpeza pública em solenidade na Câmara. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou reunião solene em comemoração ao Dia do Gari e Margarida do Ano e do Reciclador do Ano, por iniciativa do vereador Paulo Campos. Ele falou do carinho especial que tem pela classe homenageada e lembrou dos 6 anos em que trabalhou no aterro sanitário do Pau Queimado e que foi graças à atividade de coleta de material reciclável que conquistou muito do que tem hoje. São profissionais que muitas das vezes não são reconhecidos pela sociedade e são pessoas que trabalham dia e noite para atender a população da nossa cidade. Nós criamos esse decreto legislativo em 2013, portanto já é o 6º ano que nós estamos outorgando homenagem a profissionais desta categoria e são pessoas que se fizerem greve, com toda certeza a população vai sofrer de modo demasiado. Razão pela qual eu me sinto muito feliz nessa noite em poder outorgar essa homenagem aos garis, aos recicladores, bem como às margaridas também. Eu trabalhei no aterro sanitário do Pau Queimado, fazendo a separação de papelão, plástico, alumínio, vidro, enfim, trabalhei lá por 6 anos, de 88 a 94. Então eu tenho uma vivência com relação aquilo que é objeto de reciclagem, enfim, e nós trabalhávamos juntos com garis, com recicladores e fazia todo o trabalho realmente voltado à reciclagem. E, enfim, foram 6 anos trabalhados, com muita luta, com muita dedicação. Eu gostava do que fazia, sobretudo gostava do que fazia. Então eu me sinto hoje realmente muito honrado em poder homenageá-los. Em nome dos homenageados, fez uso da palavra Maria José Melo dos Santos, que agradeceu ao vereador Paulo Campos pela homenagem prestada a ela e a todos os colegas. É minha fiscal, a Paloma Paulo Campos, que me chamaram aqui para fazer essa homenagem para mim e todos vocês que estão aqui. Eu agradeço, muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos e todos nós. O artista plástico Palmiro Romani foi homenageado com o título de Piracicabanos Pré-Claros por iniciativa do vereador Pedro Kawai. Reconhecido nacionalmente pelas suas obras, o artista plástico Palmiro Romani foi homenageado na Câmara com o título de Piracicabanos Pré-Claros. Atualmente, as obras de Romani estão expostas na Pinacoteca Municipal de São Paulo, sendo que em Piracicaba, o artista já levou suas exposições a espaços e galerias do Engenho Central, o Sesc e também na Unimep. Participou ativamente da Mostra Almeida Júnior e foi membro do Conselho da Pinacoteca de Piracicaba e da comissão organizadora do 44º Salão de Belas Artes da cidade. A TV Câmara, Palmiro Romani agradeceu a honraria. Olha, pegou de surpresa, porque eu não esperava. É um negócio muito grandioso, é muito grandioso isso daí. E eu fiquei muito contente, porque eu não esperava isso daí. No fim, o Pedro Kawai reservou isso para mim. Da vida, se a gente levar alguma coisa, a gente não leva nada, mas se a gente levar alguma coisa, a gente vai levar emoção. E acho que essa emoção eu vou levar para o resto da vida. Obrigado, Pedro. Pedro Kawai, autor da solenidade, enalteceu o homenageado, que inclusive já teve uma de suas obras recebida pelo Papa. Falar do Palmiro é falar de uma pessoa gentil, uma pessoa amável, um piracicabano nato, que carrega a alma piracicabana para os 4 cantos do mundo.
através da sua arte, inclusive considerado Van Gogh caipira, apelidado como Van Gogh caipira. Uma pessoa, um coração gigantesco que faz com que a gente entenda o sentido da palavra amigo. Palmiro é uma pessoa que compartilha com várias pessoas a sua essência, o seu dia a dia, a sua arte, o seu empreendedorismo, enfim. Palmiro é uma pessoa fantástica, um piracicabano que nos alegra muito de ter nascido aqui na nossa cidade, que leva o nome de Piracicaba para os 4 cantos do mundo através da sua arte, que é na verdade um hobby, que não é o seu ganha-pão, mas que transmite para todos nós o seu sentimento e a sua sensibilidade. Então, não só do nosso gabinete, do nosso mandato, mas de toda a Câmara de Vereadores, de toda a cidade, o reconhecimento é tão importante piracicabano que é o nosso querido Palmiro. O vereador Pedro Kawai também homenageou as assistentes sociais em solenidade na Câmara. A cerimônia realizada na Câmara no último dia 17, em comemoração à Semana Municipal de Serviço Social e Dia do Profissional de Assistência Social, reconheceu o trabalho dos assistentes sociais, que atuam diariamente na garantia dos direitos humanos e melhorias nas condições de vida dos grupos menos favorecidos. Foram homenageadas Adriana Maria Nicolau e Lúcia Cristina Maciel, da Secretaria Municipal de Saúde, Edivânia Maria Teodoro e Solange Adriane Tonin Spironello, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Jaqueline Pérez Garcia Rosseto, do Hospital dos Fornecedores de Cana, e Luzia Aparecida Ferreira, da Santa Casa. A assistente social Adriana Maria Nicolau agradeceu a homenagem em nome das colegas. Acho que a palavra é gratidão, porque a gente trabalha, a gente se dedica, a gente se esforça muito tempo. Então, você ser escolhida, né, para ser homenageada enquanto profissional é muito gratificante. É você deixar de ser invisível, né, na sua profissão e ser reconhecida enquanto trabalho. A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba, Eliete Nunes Fernandes da Silva, e a organizadora do evento, Maria Elisa Botenius Berti, falam sobre a profissão e a importância de reconhecê-la. Esses servidores da secretaria e, enfim, do município como um todo, os assistentes sociais, eles são conhecedores dos direitos e também dos deveres, mas eles conseguem orientar as pessoas no momento de desemprego, quando está ocorrendo a violação de direitos de uma criança, de um idoso, de uma mulher vítima de violência. Eles conseguem orientar essas pessoas a procurarem os diferentes órgãos para que ela possa se inserir na comunidade, para cessar essa violação, objetivando diminuir a desigualdade social, promover a igualdade de direitos, a igualdade que todos nós temos de cidadãos, que somos sujeitos de direitos, que estão previstos em especial na nossa Constituição. Você integrá-los e reconhecê-los quanto pessoa e trazê-los para o seu convívio, para a vida, é um resgate à vida, um resgate à dignidade. Então, esse evento de hoje é mais uma motivação às profissionais que estão na ponta disso daí. A programação também contou com a palestra da enfermeira Ana Carolina Acorinti, que falou sobre cuidado biopsicossocial à pessoa em situação de rua. O cuidado biopsicossocial é aquele cuidado integral, que não vê somente a doença na pessoa, mas vê a pessoa como um todo, aquelas angústias das pessoas, os sofrimentos, e não somente a doença, uma parte da pessoa, mas sim essa pessoa integralmente, né, ver todos os aspectos dessa pessoa. Por isso que é tão importante. O vice-presidente da Câmara, vereador Pedro Kawai, conta o que o motivou a solicitar o requerimento que institui a homenagem. As assistentes sociais são aquelas que vão de encontro aos problemas, que trazem as suas soluções, que analisam profundamente toda e qualquer circunstância. Então, para nós, é uma alegria muito grande poder estar prestigiando, mas acima de tudo agradecendo o dia a dia de tão importante profissional para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, que seria, sem o trabalho da assistente social, com certeza nossos dias seriam muito mais difíceis. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para auxiliar de sushi-man, chefe de seção, consultor de vendas, encarregado de limpeza, farmacêutico, líder operacional, mecânico diesel, motorista, oficial de manutenção predial, técnico de impressoras e eletrônicos,
técnico em suporte e vendedor. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para abastecedor de linha de produção, auxiliar administrativo e copeiro. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá, confira os próximos eventos que serão realizados na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na terça-feira, haverá palestra sobre tabagismo por iniciativa do vereador Paulo Campos, com início às 7 horas no segundo andar do prédio anexo da Câmara. Também na terça-feira, o vereador Oswaldo Schiavolin, o Tozão, entregará em reunião solene o título de piracicabano pré-claros a Maria Ausélia Micheletti Momesso, em reconhecimento à sua dedicação como educadora em Piracicaba e região. A cerimônia tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre. Na quarta-feira, a Escola do Legislativo promove o workshop Inteligência Emocional, ministrado por Osmar Ventris. A atividade começa às 9 horas da manhã e as inscrições vão até 21 de maio. Na noite de quarta-feira, o vereador Johnson Oliveira entregará a Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, o título de cidadão piracicabano, em homenagem aos 35 anos de atuação no trabalho pastoral e no desenvolvimento de atividades sociais. A cerimônia tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre. Na quinta-feira, haverá abertura de 2 licitações. No período da manhã, às 9 horas, será para aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos. Já no período da tarde, às 13 horas, para a prestação de serviços de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet e acontecem na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na rua Alferes José Caetano, número 834, Centro. Saiba mais informações sobre o projeto Parlamento Aberto. A aprovação do projeto de resolução que instituiu na Câmara o programa Parlamento Aberto criou novos espaços para avaliação das ações voltadas à transparência, participação social e acesso a dados públicos. Também ficou instituído na Casa o Conselho de Usuários, órgão consultivo para acompanhar a prestação dos serviços, participar na avaliação, propor melhorias, contribuir na definição de diretrizes para o atendimento ao usuário, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Conforme o artigo 12 do projeto de resolução 4 de 2019, a composição deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, tendo como parâmetro o equilíbrio nesta formação. A escolha dos integrantes do Conselho de Usuários será feita em um processo aberto ao público e diferenciada por tipo de usuário a ser representado. Vale lembrar que a participação no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. O Conselho de Usuários é previsto na Lei Federal 13.460, de 2017, conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que tem abrangência nacional e estabelece normas básicas para a defesa dos direitos de quem necessita, direta ou indiretamente, da administração pública. Acompanhe o site da Câmara e canais de divulgação do Parlamento Aberto no Instagram e WhatsApp e saiba o que a Câmara realiza para ampliar a transparência, a participação social e o acesso aos dados públicos. Câmara de Vereadores de Piracicaba, a Casa do Parlamento Aberto.
Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Mais informações sobre as atividades dos vereadores você encontra no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. E agora você confere a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, 20 de maio, na qual os vereadores irão analisar um projeto de decreto legislativo, 2 moções e 8 requerimentos em discussão única. Já em primeira discussão, serão analisados 2 projetos de lei complementar de autoria do Executivo e um projeto de lei do vereador Paulo Campos, que dispõe sobre a divulgação de listas de espera da Secretaria Municipal da Saúde. Também haverá uso da tribuna e entrega de moção. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais uma edição do Jornal da Câmara. Boa noite.